Se esse vídeo apareceu para você, o Espírito Santo quer falar com você hoje e transformar o seu coração. Não ignore a voz do Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo de Deus, ele se comunica com o seu espírito e o seu espírito se comunica com o seu coração. Então o seu coração vai filtrar a mensagem que o seu espírito te entregou. Porém, se o seu coração estiver torto, se o seu coração estiver com filtro sujo, com as crenças erradas, você vai mandar informação para o seu cérebro processar de forma errada. E hoje o Espírito Santo te trouxe você neste vídeo porque ele quer mostrar para você tudo que está errado, tudo que está torto no seu coração. Ele quer trocar o filtro do seu coração sujo para um filtro limpo, para que você possa acessar todas as bênçãos e vitórias do Senhor. Você ora, pede a Deus uma transformação, mas nada acontece. Você que está doente, com doença, você sabia que muitas dessas doenças que a medicina não acha cura, muitas delas às vezes são problemas emocionais, são problemas que o seu coração está gerando. Vem comigo nesse vídeo que Deus quer transformar o seu coração. Talvez esse vai ser um dos vídeos mais importantes que o Espírito Santo vai fazer chegar na sua vida, ou fez chegar na sua vida, porque ele quer transformar o seu coração de uma vez por todas. Se esse vídeo chegou para você, não foi à toa. Foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui, porque ele quer transformar a sua vida. Você vai começar a aprender, você que está chegando aqui pela primeira vez, que o seu coração ele tem pensamento. Isso é lindo. E a Bíblia vai dizer isso e a ciência vai provar. Que seu coração ele tem neurônios. Que seu coração, a maior comunicação entre cérebro e coração, você vai ver que o coração envia mais informação ao cérebro do que ao cérebro ao coração. A maioria das informações importantes ligadas ao seu inconsciente, você vai ver que a maioria dessas informações gravadas no inconsciente, elas são gravadas no coração. E o coração envia para o cérebro e os cérebros executam esses comandos, mas vindo do coração. Então percebe que se o seu coração tiver com o comando errado, ele vai enviar a informação errada para o cérebro e o cérebro vai executar a informação errada. Por isso a importância de guardar o coração, como a Bíblia diz, guarda o vosso coração, dele procede as saídas da vida. Olá, meu nome é Leandro Nascimento, eu sou autor aqui do canal De Volta ao Caminho e nesse canal é o canal que o Espírito Santo preparou para você transformar o seu coração, para você trazer o seu coração de volta para o caminho, para que você possa viver tudo aquilo que ele te chamou nessa terra. Lembra da passagem do talento? Um recebeu 5, o outro recebeu 2 talentos e um recebeu 1 talento. O do 1 talento, ele enterrou o talento e depois ele foi grandemente cobrado pelo seu Senhor. E muitos têm recebido talentos do Senhor e têm enterrado os seus talentos. Muitos talvez tenham falado: Senhor, o Senhor não está comigo mais. O Senhor até tinha me dado uma promessa, até tinha me dado um talento, mas algumas coisas aconteceram na minha vida, o meu coração com filtro torto me desviou do propósito e eu enterrei esse talento. Mas o Espírito Santo te chama. A partir desse canal, o Espírito Santo vai começar a te ensinar a desenterrar esse talento novamente e voltar para a direção daquilo que o Senhor te chamou. Então quero que você já verifique agora a sua inscrição. Você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sino para que você não perca nenhuma das mensagens, porque nós estamos trabalhando aqui uma jornada, estamos trabalhando aqui a leitura do livro Coração. Eu não vou falar o nome do autor devido a direitos autorais, mas eu vou deixar na descrição aí, no link da descrição, o livro para que você possa comprar, tá? Vou deixar no comentário fixado também o link para que você possa comprar o livro, mas é um livro poderoso. Eu já estou aqui no capítulo 7, hoje nós vamos fazer o capítulo 7 e eu vou deixar também aí nos cards, pega aí nos cards aqui, ó, a playlist onde você vai acompanhar os demais episódios. Então, sem mais delongas, já verifica a sua inscrição, então ativa o sino de notificação, já dê aquele joinha, você que sabe que o conteúdo é muito bom, e você que vem acompanhando, já deixa nos comentários aí o que o Senhor tem transformado na sua vida, o que o Senhor tem falado, o que o Senhor tem te ensinado através dessas séries de leitura. Então, sem mais delongas, vamos para a leitura. É um assunto hoje muito poderoso, capítulo 7, o coração e o espírito. Muito forte, então Deus vai falar dessas duas áreas nossas, do nosso coração e do espírito. Já destacando aqui que esse espírito que ele está falando aqui não é o Espírito Santo. Então, quando a gente estiver falando do Espírito Santo, vamos falar a palavra Espírito Santo. Mas quando estivermos usando o termo espírito, espírito significa o teu espírito mesmo, o nosso espírito. Tá? Então nós vamos falar sobre essa comunicação entre o coração e o nosso espírito. Pegue seu livro então, sem mais delongas, você que tem um livro aí, página 83. Você se lembra do que acabamos de aprender sobre o espírito? Nosso espírito é perfeito,
sabe todas as coisas e tem a vida de Deus dentro de si. Leia as passagens bíblicas a seguir e veja o quanto são claras. O coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente tem um banquete contínuo. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O primeiro versículo nos diz que a depressão não é um desequilíbrio químico do cérebro, mas está arraigada no coração. Dito isso, estou ciente de que há médicos que provarão a existência de um desequilíbrio químico no cérebro de pessoas deprimidas. Porém, ao tratar esse desequilíbrio com medicamentos, tudo o que conseguem é suprimir os sintomas. No momento em que os pacientes param de tomar remédios, voltam a enfrentar o problema original. Então vamos fazer aqui uma parada já. Então aqui no início, quem que chegou a primeira vez e não entendeu sobre ele falar aqui que o nosso espírito é perfeito, você vai ver que um dos capítulos anterior ele já destacou isso, que o nosso espírito ele é perfeito, que o nosso espírito ele foi vivificado. Por isso que a Bíblia vai falar nascer de novo no espírito. Então, quando a gente nasce de novo no espírito, nosso espírito é perfeito, nosso espírito ele vem de Deus. E muitas das vezes nós aprendemos, em nossas igrejas, em nossas reuniões, nós aprendemos a buscar, fortalecer o nosso espírito, purificar o nosso espírito, santificar o nosso espírito. Só que todas essas coisas o espírito já tem, o espírito ele já é pleno, o espírito ele já é perfeito, o nosso espírito ele já é perfeito. Toda transformação, então você vai começar a aprender, você que já está acompanhando já aprendeu, e hoje você vai fixar mais ainda na sua mente isso. Toda transformação precisa ser feita no seu coração, porque é no seu coração que foram registradas crenças erradas, e é a partir dessas crenças erradas que você age. Por isso que a Bíblia fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, que dele procede as saídas da vida. Então, só para que você que chegou agora entenda, toda transformação você precisa fazer no seu coração, porque você vai ver aqui na leitura de hoje que o Espírito Santo de Deus está comunicando com o seu espírito. Ele comunica com o seu espírito porque o seu espírito é a parte santa que existe dentro de você. Só que o seu espírito, ele sabe todas as verdades de Deus. Ele está recebendo o tempo todo a informação do Senhor. Só que ele traz para o seu coração. Só que se o seu coração tiver com um filtro errado, se o seu coração tiver com as mensagens erradas, essas mensagens do Espírito, ela vai chegar no seu coração e você vai interpretar elas conforme a verdade que está registrada no seu coração. Porém, se essas verdades que estão no seu coração, se elas forem mentiras, se elas forem verdades tortas colocadas no seu coração, você vai processar isso no seu coração de forma errada e você vai levar essa informação para o seu cérebro e o seu cérebro vai executar a informação errada. Mas o Espírito Santo te ama. Deus te ama e Deus quer consertar todos os filtros sujos do seu coração. Deus quer te dar um filtro limpo e através desse filtro limpo a sua vida vai se endireitar e você nunca mais vai ser a mesma pessoa. 4 décadas atrás, em um sonho profético, o Senhor me mostrou como seus filhos normalmente tratam apenas os sintomas em vez de resolver verdadeiros problemas. Gostamos de arrancar a parte visível das ervas daninhas em vez de destruí-las pela raiz, e isso obviamente só nos traz alívio temporário. Nós nos tornamos especialistas em tirar a teia de aranha sem matar a aranha que a teceu. Se acreditássemos na Bíblia, no que a Bíblia mostra, que a verdadeira causa da depressão vem do coração, nós os guardaríamos com mais cuidado. Isso aqui é um fato muito, muito grande, Porque hoje você vai ver que muitas vezes as pessoas, quando elas estão com algum problema, de doença, vai no médico. Os médicos hoje eles são programados apenas para receitar remédio. E os remédios eles não vão na raiz do problema. Os remédios eles são programados apenas para poder citar sintomas. Até mesmo baseado, que eu vou falar bem rápido, porque senão o vídeo acaba caindo. Muitos que estudam isso sabem que hoje há um interesse muito grande da indústria farmacêutica em manter as pessoas doentes. Então por isso que os remédios eles não curam a doença, os remédios eles não vão no problema, na raiz do problema, os remédios eles vão apenas nos sintomas. Então por isso que muitas das doenças que as pessoas têm hoje em dia são doenças que
maioria delas não estão tendo cura. Na verdade, não é que está tendo cura, é que eles querem apenas tratar o sintoma, porque tratando o sintoma dá lucro, porque se resolver a cura, você paga uma vez ali, resolve ali e acabou. Mas há um interesse em que você fique anos e anos consumindo produtos, né, dessa indústria farmacêutica. Mas o que o Espírito Santo ele quer nos trazer é nós resolvermos os problemas diretamente. Muitas vezes a gente tem algum problema psicológico ou às vezes algum problema emocional e muitas das vezes problemas nos nossos corações. Vocês vão ver que a maioria desses problemas estão no seu coração. E aí muitas vezes os problemas na sua vida que você está ali devido ao seu coração, em vez de você tratar o coração, tratar o problema certo para você ter vitória, muitas das vezes você fica buscando apenas tratar os sintomas, né? Eu vou buscar um profeta, um homem de Deus para poder ali tratar os sintomas que eu estou tendo aqui. Às vezes me dá uma palavra, só que aí você recebe aquele sintoma e daqui a pouquinho você volta a estar na mesma situação, porque você não tratou o problema. Então você precisa aprender a tratar esse problema diretamente, que quando você tratar, nunca mais você vai precisar do remédio paliativo, nunca mais você vai precisar. Então é isso que o Espírito Santo quer fazer com você, que você aprenda a olhar o seu coração. Você que já está desde o primeiro vídeo, desde a introdução que passou por 6, você já aprendeu muito, você já está fazendo muito do que vai ser ensinado aqui. Você já aprendeu ali, pediu o Espírito Santo para que limpe, para que te mostre, para que te revele as crenças que estão erradas. Mas você que chegou aqui a primeira vez, nesse vídeo aqui já vai esclarecer para você muita coisa. Por isso eu falo para você, fique até o final. Fique até o final que o Espírito Santo vai te revelar muita coisa. E você vai ver que vai ter valido muito a pena. Talvez você vai ficar aqui mais umas meia hora comigo e você vai falar se foi as melhores meia hora que eu investi na minha vida. E aí você volta na playlist, pega lá a introdução, assiste o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto capítulo lá, o 6º capítulo. E aí continua essa jornada comigo aqui que você vai ver que a sua vida vai mudar. E eu tenho certeza que na hora que a gente chegar no dia 21, que são 21 capítulos, na hora que a gente chegar no 21 capítulo, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai ter feito na sua vida. Eu tenho certeza que daí para frente na sua vida você vai colher muitos resultados através dessa jornada que você está fazendo aqui junto comigo. É só você dar a liberdade para o Espírito Santo. Sua vida só não vai mudar se você continuar trancando o seu coração, mas se você abrir o seu coração para o Espírito, se você entender aquilo que o Espírito está falando no seu coração e você se deixar, se permitir o Espírito Santo te transformar, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E essa melhora, você vai ver que é na área física, na área espiritual, que um coração torto, ele trava todas as áreas da sua vida. Ele trava o seu casamento, ele trava o relacionamento com o seu cônjuge, ele trava a sua vida física, sua vida emocional e traz muitas doenças. Muitas pessoas com doenças que elas são doenças que o coração dela está gerando. São doenças vindo através de mágoa, através de angústia, através de falta de perdão. E é só corrigir isso, corrigiu a doença. Simples assim, só que muitas vezes não atentam para isso. Prefere correr atrás de remédios que vai só cuidar de sintomas, mas não vai resolver o problema. Mas o Espírito Santo te ama e Ele quer que você resolva os problemas de uma vez por todas. O segundo versículo nos diz que o coração com saúde é a vida da carne. O termo original traduzido como saúde, na versão bíblica que citei, e como tranquilo ou em paz em outras, é estar saudável. A palavra no original hebraico traduzida como vida vem de uma raiz que significa uma vida próspera. E lemos que um coração sadio traz vida ao nosso corpo. A ciência provou exatamente isso. Muitas doenças crônicas se originam de doenças doentias no coração. O versículo seguinte nos diz que o coração alegra formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. No encontro que tive com o Senhor no porão da minha casa em 1992, esse foi o primeiro versículo que ele me deu e me explicou. Através dele recebemos uma advertência muito forte de que a dor do coração destrói nossa vida. A palavra traduzida aqui como dor significa ferida ou lesão. A palavra traduzida como abate significa destrói completamente. Portanto, se você escolher viver como uma dor não tratada em seu coração, consequentemente terá uma vida destruída. Quando você entender isso, fará de tudo para perdoar todos rapidamente. Então percebe que muitas doenças, muitos problemas, a Bíblia vai dizer
que um coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então muitos problemas que você tem emocional, que você fica aí, Jesus me cura, Jesus me transforma, Jesus faz isso, faz aquilo, Jesus me cura dessa doença aqui. Ele está te curando, Ele te trouxe aqui hoje para você se curar. Mas aí vai depender se você vai se permitir. Você vai se permitir. Porque o milagre que Ele quer fazer na sua vida, o milagre que Ele tem que fazer na sua vida, parte da sua escolha, parte da sua ação. Que muitas vezes você vai ter que liberar perdão. Muitas vezes para o seu milagre acontecer, você vai ter que buscar no seu coração todas as mágoas que estão aí dentro e perdoar as pessoas no seu íntimo. Muitas vezes você vai ter que se perdoar, que às vezes é uma culpa que está aí dentro, uma culpa de algo que você fez em algum momento na sua vida, que você fez e aí gerou ali uma mágoa. Essa mágoa tem te adoecido e você precisa trabalhar ela. Você precisa se perdoar, você precisa entender que aquele erro que você fez no passado, que você se culpa até hoje, você fez naquela época, era o que você podia fazer, era a consciência que você tinha naquela época, você não tinha como fazer diferente, porque você não tinha uma consciência diferente. Talvez hoje, com o nível de consciência, nível de sabedoria, conhecimento que você tem, vivência, você agiria diferente naquela época, mas você não podia agir diferente naquela época, porque naquela época você fez o seu melhor. Aquilo que você fez, você agiu achando que você estava fazendo certo. Então naquela época era o seu melhor. Então por isso que você tem que se perdoar. Você precisa entender que tudo que você fez naquela época, ainda que hoje você olhe e possa falar assim, hoje eu teria agido diferente, hoje sim, mas naquela época você não tinha o conhecimento e a consciência que você tem hoje. Então naquela época você tinha aquele nível de consciência. E aí por isso que você precisa se perdoar. E da mesma forma você precisa olhar para todas as pessoas do seu passado, todas as pessoas que às vezes te machucaram, te magoaram. Você precisa entender que elas fizeram o melhor que elas podiam fazer naquela época. Era o nível de consciência que elas tinham naquela época. Muitas vezes tem pessoas que têm problemas com os seus pais devido a alguma situação que os seus pais agiram, falaram, fizeram e geraram algum trauma. Só que você precisa perdoar o seu pai, a sua mãe, qualquer pessoa do seu passado, porque tudo que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer dentro do nível de consciência que eles tinham naquela época. Eles não podiam fazer diferente, porque eles não tinham outro nível de consciência, eles só tinham aquele nível de consciência. Assim como você hoje, que já é pai, muitas vezes você agiu de certa forma com seus filhos, e às vezes você vai falar assim, poxa, vai se culpar porque você agiu assim, você fez assim, você falou assim em um determinado momento. Então você precisa se perdoar também, porque o que você fez naquela época era o seu melhor, dentro do nível de consciência que você tinha. Então percebe que quanto mais você vai aprendendo, você vai evoluindo, você vai crescendo, você vai adquirindo conhecimento, sabedoria, você vai agindo de formas diferentes. Porém, como nós agimos no passado, era o nosso melhor. A gente fez achando que aquilo era o certo. Aquilo que você agiu até mesmo de forma errada, que hoje com a consciência que você tem, você acha errado, naquela época você achava o certo, era o melhor. Então é baseado nisso que você vai começar a entender que todas as pessoas que passaram na sua vida, que te feriram de alguma forma, era o melhor que elas podiam fazer. Então por isso que você as perdoa. Talvez hoje, se você conhecesse aquela pessoa de novo, ou se você encontrasse ela, ela agiria diferente. Talvez ela se culpa por muitas das situações que ela fez, mas na época ela não podia fazer diferente, porque ela não tinha consciência para agir diferente. Da mesma forma, você não podia fazer diferente, porque você não tinha consciência para fazer diferente. Mas hoje você tem. Então por isso que você se perdoa, você se ama, você se aceita e você parte para aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Mas você precisa entender que se você não trabalhar isso no seu coração, você vai continuar com doenças na alma. E essas doenças na alma vão continuar te consumindo e vai continuar trazendo doenças para o seu corpo físico. E você vai ficar aí, sempre buscando algo externo. Mas você precisa voltar para dentro de você, porque a sua cura não está em algo externo. A sua cura está dentro de você. Você primeiro precisa curar o seu coração. Quando você curar o seu coração, você vai começar a colher todos os milagres que a cruz de Cristo conquistou para você. Fomos criados à imagem de Deus e Ele é amor. Sendo assim, todas as vezes que agimos contra o amor, agimos contra nós mesmos. Quando escolhemos nos apegar à dor, ao ressentimento e às feridas
que os outros nos causaram. Nosso coração libera informações tóxicas para o cérebro, que a processa e a transmite todas as células do nosso corpo. Essas toxinas liberadas em nossa célula causarão toda sorte de enfermidade. O versículo seguinte nos diz que o coração contente tem um banquete contínuo. Veja o quanto ele é verdadeiro ao dizer que quando o nosso coração é alegre, temos um banquete constante. Um dos significados da palavra banquete é refeição abundante e festiva, e vem da raiz que significa beber ou comer em abundância. Não importa quantas bênçãos Jesus já pagou na cruz para que você possa desfrutar, você só experimentará o quanto o seu coração crê. A obra consumada na cruz, se a gente estudar a palavra de Deus, ela nos conquistou muitas coisas. Porém, se o nosso coração estiver torto, se o nosso coração estiver com mensagem gravada erradas, nós não vamos nunca acessar. Não vamos nunca acessar. Pensa você aí, ouvindo que você foi abençoado com todas as sortes de bênção espirituais. Que Jesus veio para te dar vida e abundância. Que Deus é dono do ouro e da prata e você é co-herdeiro com Cristo. Que Deus ele é rei, que Jesus é rei, que você é príncipe ou princesa. Pensa você ouvindo isso, mas pensa no seu coração, você acreditando que crente tem que estar na prova. Você acreditando que se o crente não está na prova, alguma coisa está errada na vida dele. Se o crente não estiver na prova, ele precisa orar a Deus para dar uma provinha, porque crente sem prova tem alguma coisa errada. Eu já vi muito disso, eu já vi pessoas que só vivem dificuldades, em prova, angústia atrás da angústia, mas é por quê? Porque elas só vivem declarando que crente tem que estar na prova. Se crente não estiver na prova, não tem alguma coisa normal na vida dele. E aí ele nunca vai conseguir acessar as bênçãos do Senhor. Ele nunca vai conseguir acessar as bênçãos da obra consumada da cruz. Por quê? Porque ele está com uma mensagem no coração dele de forma torta, gravada. Então você precisa corrigir. Você precisa confrontar algumas crenças no seu coração. Você precisa que o Espírito Santo, você precisa fazer um exercício falando: Espírito Santo, me mostra no meu coração tudo que está errado. Espírito Santo, mostra no meu coração todas as crenças erradas que têm me impedido de acessar as bênçãos do Senhor. Tem me impedido de acessar a prosperidade física, financeira, familiar, espiritual. Tem me impedido de acessar as curas divinas no meu corpo. Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, me esclareça. Espírito Santo, mostra em mim tudo aquilo que está errado. Limpa o filtro do meu coração. E conforme você vai buscando isso no Senhor, o Senhor vai trabalhando na sua vida. O último versículo diz que o coração bem disposto é remédio eficiente. A palavra remédio vem de uma raiz que significa cura. Recentemente orei por um garoto de 5 anos que infelizmente morreu devido aos efeitos colaterais de um remédio muito forte. Mas existe um remédio que sempre traz cura e não tem efeitos colaterais. Um coração alegre. Um coração alegre aformoseia o rosto. E você já vai ver hoje a medicina tradicional já trabalhando com isso aqui, trabalhando com situações que faz ali o paciente rir, o paciente ficar alegre. Porque a gente vai vendo que muitas doenças, às vezes com alegria, eles vão curando algumas doenças. Então a Bíblia vai dizer isso: um coração alegre, ele aformoseia o rosto. É remédio para os ossos. Mas a dor do coração, ela resseca os ossos, ela destrói, ela traz doença. Então por isso que você tem que inverter o seu coração. Quantas pessoas, muitas vezes cristãos, temente a Deus, oram, lêem a Bíblia, mas estão passando por muitos problemas na vida porque o coração é coração mau. Coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de vingança dentro do coração. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para termos paz, alegria, amor, felicidade, gratidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Deus nos chamou para viver no Espírito e curarmos o nosso coração. Só que nós só podemos viver no Espírito se nós acertarmos o filtro do nosso coração. Aí sim nós vamos acessar tudo aquilo que o céu tem para nós. A informação no seu espírito. Como já mencionamos, seu espírito é perfeito e sabe de todas as coisas. O coração é a parte que decide qual informação do seu espírito chega ao seu cérebro e afeta o seu corpo. Ele também decide como a informação chegará. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Veja essa verdade maravilhosa. A Bíblia nos diz que temos a unção do Santo. Quantas pessoas têm vindo atrás de mim tentando receber a minha unção?
Eu lhes digo que isso não faz sentido, pois todo cristão tem exatamente a mesma unção, a unção do Santo. Por que você desejaria ter a unção de um homem quando pode viver pela unção de Deus que já está em seu espírito? A razão pela qual algumas pessoas experimentam mais unção do que outras não tem a ver com Deus, mas com o coração delas. João não somente nos diz que todo cristão tem uma unção do Santo, mas que nós sabemos todas as coisas. O significado de saber no contexto original desse versículo é perceber intuitivamente. Todo o conhecimento que você necessita receber de Deus está depositado em seu espírito. Tudo que você precisa para viver uma vida de vitória, abundância, sucesso, paz e etc. foi colocado em seu espírito. Sendo assim, por que alguns cristãos parecem andar em muito mais unção do que outros? A maioria das pessoas atribui essa diferença a Deus dar maior medida de unção a alguns e a essas pessoas viverem uma vida mais santa e consagrada, mas não é nada disso. A verdade é que essas pessoas aprenderam a endireitar o seu coração e fazer com que ele tenha as crenças corretas. No momento em que fomos salvos, Deus colocou em nosso espírito tudo o que ele é e tem. A vida de Deus está em nós, a sabedoria de Deus está em nós, assim como sua orientação e seu conhecimento. Tantas coisas em nossas vidas estão ao contrário porque não entendemos como o coração funciona. Constantemente pedimos a Deus que fale conosco, quando na verdade Ele é um Deus que fala e está sempre falando conosco. É nosso coração que faz com que não ouçamos o que Deus está falando ao nosso espírito. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é como um sinal de rádio, né? Então aqui a gente começa a ver que o nosso espírito é pleno, nosso espírito ele está alinhado com o Espírito de Deus, porém o nosso coração agora precisa se alinhar com o nosso espírito, porque se o nosso coração não se alinhar com o nosso espírito, a gente não vai conseguir entender aquilo que Deus está falando, ou a gente vai distorcer aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Então Deus está o tempo todo falando, é igual as frequências de rádio. As frequências de rádio, elas estão aqui, ó. Só que do jeito aqui, ó, não tenho nenhuma rádio sintonizada, então não consigo ouvir nada. Mesma coisa você, as frequências de rádio estão passando aí, elas estão passando onde você está. Porém, enquanto você não sintonizar a rádio, você não vai ouvir. Você pega ali a frequência 104, 103, 88. Então a frequência, ela está aí. Porém, você só vai conseguir conforme você vai pegar um rádio e ali, ó, sintonizar. Na hora que você sintonizar na rádio certa, você começa a ouvir aquela rádio. Mesma coisa, o Espírito ele está falando. O Espírito Deus está falando o teu Espírito o tempo todo. Só que enquanto você não se sintonizar, enquanto você não se alinhar com o Espírito, você não vai ouvir a voz de Deus no seu Espírito. Então você precisa alinhar o seu coração com o seu Espírito, para que você possa ouvir. Você precisa sintonizar o seu coração com a sintonia do Espírito, porque o seu Espírito ele já está alinhado na sintonia do Espírito Santo. Ele recebe ali do Espírito Santo. Porém, agora você precisa alinhar a sintonia do seu coração com a sintonia do seu Espírito, senão você não vai receber. E aí você vai ficar sempre buscando no externo, buscando. Você vai ficar sempre buscando um profeta, sempre buscando um homem, uma mulher de Deus, sempre buscando Deus externo. E você nunca vai viver o Deus interno que está dentro de você. Porque Deus está em nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita em nós. Paulo vai dizer, né? Eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Então Cristo está em nós, através do Espírito Santo de Deus. Só que a gente só vai acessar a voz do Espírito, só vai acessar o Espírito se o nosso coração estiver correto. Certa vez eu estava numa conferência no sul do Brasil e no sábado de manhã pedi ao organizador que me deixasse ficar a manhã toda no meu quarto de hotel. Eu decidi que não queria fazer nada além de passar a manhã inteira com Jesus. Quando aquietei meu coração, ouvi a voz de Deus por horas, sem parar. Eu me lembro que, com lágrimas nos olhos e meu coração transbordando de gratidão, eu disse ao Senhor: Senhor, muito obrigado por falar comigo constantemente. A resposta que ele me deu fez meu coração explodir de alegria. Ele disse: Reinhard, eu estou sempre falando. Eu gostaria de te agradecer por tirar um tempo por me ouvir. Então Deus está sempre falando conosco, só que muitas vezes a nossa sintonia está errada. A nossa sintonia está fora do Senhor e a gente não consegue ouvir. De dentro, não fora. Relacionarmos, fomos muito treinados pela religião a nos relacionarmos com Deus a partir do exterior, não do interior. Nosso coração se tornou tão insensível à voz dele.
É por isso que a informação do nosso espírito não consegue atravessar e chegar até nós. Fomos treinados a receber tudo o que precisamos de Deus a partir de fontes externas, em vez de receber do Espírito que está dentro de nós. Você pode acessar a cura divina diretamente do seu espírito no seu interior. Basta que seu coração creia. Porém, em vez de gastarmos o tempo mudando o nosso coração, preferimos ir atrás de um pregador ungido que impõe as mãos sobre nós e nos traga o milagre do lado de fora. Tenho visto milhares de pessoas curadas e isso me empolga e me entristece ao mesmo tempo. O que me empolga é ver a bondade e o amor de Deus sendo levado às pessoas. O que me entristece é ver que as pessoas não aprendem a acessar a cura que já está presente dentro do seu próprio espírito. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. No versículo, Paulo nos diz claramente que o poder de Deus está agindo dentro de nós. Então, o que faz com que nós, seres humanos, busquemos constantemente o poder do lado de fora? O poder está dentro de nós o tempo todo. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E aí? O que há em abundância no seu coração? O que você fala o tempo todo? Você fala o tempo todo das coisas de Deus? Seu coração está cheio de Deus. Você fala o tempo todo das coisas do mundo? Seu coração está cheio de mundo. Então, do que o seu coração está cheio? O que a sua boca tem reverberado? O que a sua boca tem falado? Você vai começar a entender que é o que está de abundância dentro, é o que tem de abundância dentro do seu coração. Até Jesus disse que o tesouro está no coração, uma vez que o que precisamos está dentro de nós, mas não pode ser liberado a menos que vá do coração para o cérebro e deste para o corpo. Precisamos garantir que o nosso coração esteja em ordem. Para mim, esse versículo bíblico é outra prova de que a ciência descobriu realmente é biblicamente correto. Então, tudo está indo do seu coração para o seu cérebro executar. O seu cérebro é aquele que dá o comando para o seu corpo. Só que muitos desses comandos eles vêm do seu coração. E aí? Você já se perguntou quais são os comandos que o seu coração está dando para o seu cérebro? E aí, são comandos corretos? São comandos bons? São comandos que têm te levado para uma vida extraordinária? Ou são comandos que cada vez mais te levam para uma vida de tristeza, de angústia, de dor, de doença, de conflitos? Comece a se perguntar, que isso é muito importante. Por muitos séculos, acreditou-se que o cérebro controla o corpo. Eu não acredito nisso, pois concordo com a Bíblia nesse ponto. Não é interessante que Jesus jamais tenha dito que a boca fala o que o cérebro ordena. Ele deixou muito claro que é no coração que as nossas palavras se originam. Quando o cérebro dá o comando para a nossa boca pronunciar palavras, devemos entender que na realidade o cérebro apenas processou os pensamentos do seu coração. O coração sempre encontrará uma maneira de se expressar. Se você tem memórias negativas armazenadas nas células do seu coração, elas afetarão cada uma das células do seu corpo. Geralmente o resultado será uma enfermidade que nada mais é do que expressão do coração. Se não encontrar outra maneira de expressar a memória negativa e dolorosa armazenada em suas células, seu coração a expressará através de enfermidades ou comportamentos compulsivos. Há muitos estudos sobre doenças que aparentemente não têm nenhuma origem física, e a maioria dos médicos tem sido treinado para simplesmente lidar com os sintomas. Pouco tempo atrás, durante uma conversa, um médico me disse: "Nós médicos sabemos que não podemos curar doença alguma." Ouvi uma história sobre uma mulher que estava constantemente doente e não encontrava cura, mesmo tendo ido a diversos especialistas. Os médicos não acharam nenhuma razão física para a sua doença, então descobriram que quando ela era criança, ficou muito doente, e o que foi emocionalmente exaustivo para ela. Também descobriu que naquela ocasião, um médico havia dito aos pais dela que ela sempre ficaria doente, e a garotinha aceitou essas palavras com verdades em seu coração. Quando essa mulher mudou a crença do seu coração, foi completamente curado. E isso nós precisamos estar o tempo todo fazendo, porque o tempo todo nós estamos recebendo informações, principalmente no dia de hoje, que o dia de hoje o tempo todo a gente está em redes sociais. A gente não, né? Porque tem muito tempo que eu já abandonei
rede social e não tenho entrado. Eu tenho só apenas transbordado, mas eu mesmo consumi conteúdo muito pouco, só apenas quando eu vou estudar. Mas ficar ali rodando feed, vendo um monte de coisa que não faz sentido, perder tempo com série, novela, filme, graças a Deus bastante tempo o Senhor já me libertou disso. E eu tenho colocado a minha vida na aplicação daquilo que realmente faz sentido, né? Que eu conto para vocês que tempos atrás era o tempo todo vendo filmes, séries, novela e maratonava uma atrás da outra. Até um dia que o Espírito Santo falou para mim: se você morresse hoje, o que você teria que apresentar diante de mim? Se você morresse hoje, você cumpriu tudo aquilo que você veio aqui nessa terra para cumprir? E aí eu parei e vi que eu estava jogando a minha vida fora. O Espírito Santo fez me entender que o tempo da minha vida não era infinito, que chegaria uma hora que cessaria e que eu teria que gastar aquele tempo de forma plena. E aí eu comecei a entender que as informações que eu estava colocando na minha mente, no meu coração, não fazia sentido nenhum, não edificava em nada. E aí a partir daquele momento o Senhor fez uma transformação real. A partir daquele momento eu comecei a substituir, no lugar de um filme, de uma série, de uma novela, acrescentei a leitura da Bíblia, acrescentei a leitura de um livro, acrescentei um estudo de um conhecimento que realmente pudesse mudar meu coração, mudar minha mente, meu ser, minha alma, minha vida. E comecei, no lugar daquilo, transbordar. Em vez de eu consumir algo, eu vou transbordar algo para a vida das pessoas. E entrei nessa rotina e eu falo para você, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Que aquilo que estava se atrofiando em mim, agora está se expandindo. Agora cada dia mais eu vejo a minha mente, meu coração, meu cérebro, minhas informações, o meu ser se expandindo. E tudo porque eu tive uma decisão, eu tive uma escolha, baseado de uma informação que eu consegui receber no meu espírito, trouxe ao meu coração e eu consegui filtrar da forma correta. E eu pude interpretá-la da forma correta e eu pude acessar as bênçãos de Deus. Então, da mesma forma, o Senhor quer fazer isso com você. O Senhor quer fazer isso com você. O Senhor ele quer curar sua vida por completo. O Senhor ele quer transformar sua vida por completo. Só que você precisa se permitir, porque quem vai fazer essa limpeza no seu coração vai ser você. O Espírito Santo vai te orientar o que precisa ser limpo, mas quem precisa mudar essas crenças, quem precisa tirar algumas coisas, quem precisa fazer essa limpeza no campo do seu coração é você. Você precisa arrancar todas as ervas daninhas, você precisa arrancar todos os espinhos, todas as pedras que estão aí dentro e fazer uma limpeza profunda, para que você possa acessar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Crescendo espiritualmente. Para que haja real crescimento e maturidade espiritual, é preciso haver coerência verdadeira do coração. Podemos ensinar o coração, ele é ensinável, mas não presta muita atenção ao que você faz. As lições que o coração leva profundamente a sério não são as noções puramente intelectuais da mente consciente, mas os valores e emoções associados a elas. Um homem, por exemplo, pode acreditar na sua mente que Deus é bom e que todos os seres humanos precisam ser amados e tratados com respeito. Contudo, se seu coração só acreditará nisso, também se seus planos e ações para com seu semelhante refletissem essas verdades. Se sua mente afirma o princípio do amor, mas ela planeja ferir seu irmão, e a atitude do ódio que o coração vai aprender, portanto você não pode ensinar o coração algo que não seja real. Ele não aprenderá. O Senhor trouxe algo aqui na minha mente agora. Muitas vezes, né, a gente vê as pessoas baseado em algumas notícias, porque a matrix que a gente vive muitas vezes, né, que o mundo que nós estamos inseridos nesse mundo, ela está o tempo todo querendo trazer o caos, porque, né, os governantes do mundo eles governam através do caos. Quanto mais caos, melhor. Então por isso que eles estão o tempo todo nos jornais, nos filmes, trazendo caos, mensagem de caos, mostrando que o mundo ele está horrível, que o mundo está horrível, que o ser humano está acabado. E muitas vezes a gente instala no nosso coração uma crença torta e errada, dizendo, quando a gente vê uma notícia, alguém fez mal a alguém, e a gente olha e fala assim, nossa, esse mundo está horrível, Jesus tem que voltar logo, esse mundo está podre, o ser humano é podre, o ser humano não presta, o ser humano é isso, o ser humano é aquilo. Só que isso é uma crença totalmente errada. E o mundo vai falando sobre isso, vai conotando essas coisas e dizendo, é claro, o pecado existe. E as pessoas, através do pecado, agindo muitas vezes pela influência do mal, o mundo, a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, só que isso não altera a questão do ser humano em si. Porque o que a Bíblia vai dizer? Jesus vai o quê? Jesus vai derramar no Calvário
o seu sangue por nós, porque Ele amou o ser humano. Ele amou a sua igreja, amou as pessoas. Então Ele foi e derramou, Ele pagou um alto preço pelo ser humano. Então quer dizer que o ser humano vale muita coisa. Então o ser humano, ele é valioso. Agora o que acontece é que nós, como igreja, nós não podemos deixar mensagens como essa entrar no nosso coração. Que a partir do momento, é por isso que hoje muitas vezes nas igrejas não evangeliza mais, não busca mais almas lá fora. As pessoas ficam dentro das suas igrejas ali, adorando, buscando, fazendo algo para si próprio. Por quê? Porque elas colocam no coração essas mensagens que o ser humano não presta, que Jesus tem que voltar. E quem disse que o ser humano sem Deus, realmente ele não vai prestar? É por isso que a missão da igreja na terra, nós como igreja, qual que é a missão nossa? Jesus ensinou o quê? Ide, pregai o evangelho. Porque quando o evangelho ele entra nessa pessoa que está totalmente torta, nesse ser humano que você está falando que não presta, quando o evangelho alcança ele, ele nasce de novo. E quando ele nasce de novo, ele se torna nova criatura. Então essa é a função. Só que muitas das vezes estamos sendo programados, bombardeados, para que nós olhamos o nosso semelhante, para que nós olhamos o ser humano e falamos assim, isso não presta não quero nem me envolver com isso não vale nada, eu não quero nem saber disso. E aí você instala dentro do seu coração você instala uma crença. E você começa a achar que está todo mundo perdido, que todo mundo não vale nada e que por isso Deus tem que voltar. Ele vai voltar no tempo certo. Mas Ele deu uma missão. E a missão é justamente resgatar esse ser humano que você acha que não vale nada. Esse ser humano que você acha que ele não vale nada sem Deus na vida dele. Porque sem Deus na vida dele, quem age é o inimigo. E o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então o que você está vendo muitas vezes é a ação do inimigo, que nós estamos vendo muitas vezes, é a ação do inimigo naquela vida. Só que se o inimigo sair daquela vida e entrar o Espírito Santo de Deus naquela vida, aquela vida não age mais daquele jeito. Então nós, como igreja, que recebemos a cura, que recebemos o Espírito Santo de Deus, a nossa missão é levar essas boas novas a essas pessoas. Só que muitas vezes nós somos influenciados por essas pessoas que querem propagar o caos. E aí eles querem mostrar, talvez, olha o que essa pessoa fez com essa não vale nada. Só que essa pessoa que muitas vezes você é influenciado por essa mentalidade, está dizendo que não vale nada, para Deus muitas vezes ela vale tudo. E daqui a pouquinho essa mesma pessoa que você está olhando ali, que fez aquela atrocidade, o Espírito Santo entra na vida dela, salva ela, transforma ela e muda ela por completo. E muitas vezes você, se deixar a mensagem errada entrar no coração, seu coração se corrompe. E daqui a pouquinho você perde a visão do alvo. E daqui a pouquinho aquele ser humano que você viu que não presta, Deus salva ele, transforma e começa a usar. E você muitas vezes que entrou com o coração torto, num espírito de julgamento, você cai, se desvia e se perde. É por isso que a Bíblia vai dizer, aquele que está de pé, cuida para que não caia. Então, muda essa crença errada no seu coração. Quando você olhar um ser humano, por mais louco que você acha que ele seja, que o Espírito Santo que esteja dentro de você, interceda por ele, geme por ele, chore por ele, porque essa é a função, que o Espírito pode alcançar aquela vida e transformar aquela vida. Então, o homem, a natureza caída, ela pode não valer nada. Ela pode não ter ações concretas, mesmo assim Deus a ama. Mesmo assim Deus enviou o seu Filho unigênito para poder morrer, pagar o preço na nova aliança, para resgatar esse ser humano que você acha que não vale nada. Só que ele precisa ser alcançado pelo Evangelho. Só que quem vai levar somos nós. Nós temos a responsabilidade de levar essa palavra, para esses seres humanos. Então muda essa crença no seu coração, de que o ser humano não vale nada, de que o ser humano não presta, de que o ser humano é horrível. Tem pessoas baseado a isso, tem pessoas que não querem nem conviver com o ser humano. Estão trocando o ser humano por animais. Não, eu prefiro aqui conviver com animais porque o ser humano não presta. Não, o ser humano precisa mudar o filtro do seu coração. O ser humano está faltando é transformar o coração. É parar de ouvir besteira, é parar de ouvir locais errados e começar a ouvir a voz do Espírito. É parar de dar ouvido a esse caos que esse mundo está querendo implementar e começar a ouvir a voz do Espírito, para que o Espírito possa curar,
toda a sua vida. Nosso espírito tem a revelação. Amo a passagem de 1 Coríntios na qual Deus fala sobre as coisas do espírito. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E se nós temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, do 9 ao 16. Paulo nos fala que as profundezas de Deus, que nesse contexto são boas novas da obra consumada da cruz, não entraram no coração do homem. Já ouvi algumas pessoas falando que o versículo diz que não podemos conhecer as profundezas de Deus. Contudo, se você estudar esse contexto com cuidado, verá que Paulo disse que Deus as revelou a nós através do seu Espírito. Elas não entraram no coração dos incrédulos, como mostrando no contexto, mas nós que somos cristãos sabemos de todos esses mistérios maravilhosos de Deus em nosso espírito. Por isso é ainda mais importante garantir que nosso coração tenha um filtro limpo. Caso contrário, essas verdades poderosas não surtirão efeito em nossa vida. Lembre-se, o Espírito se comunica com o nosso coração e este transmite ao cérebro. Se a mensagem do coração da obra consumada da cruz for distorcida em seu coração, ela não somente não fará bem algum, como poderá até se tornar destrutiva, pois você poderá se tornar uma pessoa extremamente religiosa. Então tudo está, meus irmãos, no seu coração. Toda transformação precisa ser feita no seu coração. Você precisa alinhar o seu coração. Você precisa colocar o seu coração em modo amor, paz, alegria. Quando eu comecei a estudar esses assuntos, quando essa palavra começou a entrar no meu coração, quando eu comecei a entender que tudo estava no coração, a primeira coisa que eu fiz foi pedir: Espírito Santo, revela para mim tudo aquilo que está errado. Começa a mostrar no meu coração todas as coisas que estão erradas no meu coração. E aí o Espírito Santo ele começou a trazer. Ele vai começar a lembrar dentro do seu coração: Espírito Santo, mostra para mim se existe alguma pessoa que eu não perdoei, que eu preciso perdoar. Mostra para mim, Espírito Santo, todas as coisas que eu preciso limpar no meu coração. Todas as pessoas que eu preciso liberar perdão. E outra coisa fundamental, você começar a falar assim: Espírito Santo, Senhor, me faça me ver. Que primeiro você precisa se curar. Você só vai curar outras pessoas se você se curar primeiro. Então eu falei: Senhor, me faça me ver como o Senhor me vê. Me faça pensar como o Senhor pensa. Me faça ser como o Senhor é. Me faça agir como o Senhor age. Senhor, me ensina todas as coisas. Fale comigo, Senhor, seja comigo, vai me mostrando. Então, conforme você vai fazendo isso, você vai ver que o Espírito Santo ele vai te mostrando. Ele vai te ensinando, ele vai te lapidando. E conforme ele vai mostrando, você vai entendendo. Você fala: Senhor, me ensina a me amar como o Senhor me ama, com amor ágape. Senhor, me ensina a amar outras pessoas como o Senhor ama, com amor ágape, com amor incondicional. Me ensina a ver as outras pessoas como o Senhor vê. Então, conforme você vai fazendo isso, conforme você vai fazendo esse processo de limpeza, você vai tirando da sua vida toda mágoa, todo ódio, todo rancor. Você vai vivendo no amor de Deus, na paz, você vai tendo mais paz, mais alegria, mais fé. E aí você vai se alinhando sua vida para isso. Vai ser da noite para o dia? Não. Vai ser conforme o Senhor vai te mostrando, você vai se limpando. E você vai ver que a cada dia você vai se transformando. E quanto mais você vai se transformando, mais você vai vivendo em paz, em harmonia, em alegria. Mais você vai vivendo melhor com as pessoas em si. E aí mais você vai sendo curado. E você vai ver que às vezes irritações que você tinha já não começa a não ter mais.
Às vezes iras que você tinha em alguns momentos, você já não tem mais. Às vezes pessoas que às vezes te irritavam, agora não te irrita mais, porque você vai ver que o problema estava em você, você se curou. Vai ver que não eram as pessoas que te irritavam, era você que se irritava com elas. E quando você corrigiu o coração, você vai ver que você já começa a ver o mundo de outra forma. Você começa a ver as pessoas de outra forma. Você começa a ver a vida de outra forma. E você começa a entender que a vida é extraordinária, que a vida é incrível. Você começa a entender que as pessoas são incríveis, que você é incrível, que o ser humano é incrível. Só precisa de corrigir o coração. Só precisa de entrar na direção do Espírito. E aí você começa a entender que Cristo não morreu em vão, que Cristo pagou o preço e Deus enviou o teu Filho porque o ser humano é importante. Só precisa mudar a crença do coração. Se tiver com a crença do coração errada, vai fazer loucura. Vai fazer coisas que você nem imagina, porque o diabo ele faz isso. Ele vai levar você até o fundo do cosmo, ali, do limbo, ali, da podridão. Mas o Espírito Santo ele te leva para um lado de paz. E faz coisas incríveis e lindas na sua vida. Então o Senhor hoje te revelou isso. Então capítulo 7. Você precisa unir o seu espírito com o seu coração. Que quando você se alinhar nesse propósito, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então o que você achou desse capítulo? Comenta aí o que você achou desse capítulo. Compartilha, leva para outras pessoas. Eu vou deixar para você aqui no final aqui, outros vídeos para que você possa acessar e continuar na sua jornada. Até o próximo vídeo, que o Espírito Santo continue falando no seu coração e faça a tarefa de pedir para o Espírito Santo ir mostrando, ir limpando, direcionando, e a sua vida vai se transformando a cada dia. Graça e a paz esteja contigo. Até o próximo vídeo.